Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, que tem apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Nessa ocasião, a gente está recebendo o Ramon Felipe. Ramon, ele é inovador, empreendedor e amante da tecnologia, características que fizeram Ramon Felipe engenheiro de formação emergir no mundo virtual. Desde 2017, com o estúdio HAL, atuando no desenvolvimento de aplicações em realidade virtual e aumentada para treinamentos profissionais. Nosso bate-papo será sobre a utilização de um simulador virtual de altura para trabalhos de alto risco com o uso da realidade virtual. Ramon, é um prazer estar recebendo você aqui no VR Day e uma satisfação enorme. Espero contar com você em próximas oportunidades e vamos entrar nesse bate-papo super interessante, né? Com esse tema simulador virtual de segurança para trabalhos em altura. Conta mais para a gente sobre isso. Show, Priscila. Então, Priscila, para começar, né, eu sou formado em engenharia civil, não tem nada a ver com a área de inovação. Assim, TT, né? Toda área pode ter uma inovação tecnológica, mas não é diretamente na área de TI. E foi na engenharia civil que eu me deparei com N possibilidades de inovação. E eu ficava tentando trabalhar, né, com alguma inovação que seja no método construtivo, que seja na forma de otimizar o processo do trabalho, que ainda assim é muito arcaico aqui no Brasil. E em 2017 eu decidi fundar, né, a Studio House, que é uma empresa voltada à inovação tecnológica. Só que ainda não estava bem definido qual área que eu ia atuar. Eu entrei mais na área da engenharia civil por ser uma área que eu já tenho mais conhecimento, como profissão, em estágios e algumas obras que eu participei de visitas. E eu me deparei com N possibilidades. E uma delas que me chamou muita atenção foi na questão da segurança. É, o trabalho nosso que a gente vai apresentar aqui hoje é exclusivamente nessa área, porque que desde quando eu inicializei o curso até na minha formação, a gente deparou com N questões de segurança que não era levado ao pé da letra. Muitas das pessoas que lá trabalhavam, eles recebiam o curso, recebiam os EPIs, né, que era para ter essa segurança, mas acontecia a negligência. Essa negligência vem por falta de conhecimento da consequência do erro. E é nisso que a gente trabalhou muito nos últimos anos, até chegar em algo que a gente acredita ser uma opção, né, para simular o treinamento e colocar a pessoa nesse ambiente de maior risco, ela entender melhor. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Show. Então, vamos Eu nessa. vou apresentar um slide aqui, aonde que Uhum. tem as informações, vídeos e dados sobre essa questão. Como eu apresentei antes, a Studio House é uma empresa que está hoje focada em transformar código em experiência. A gente tem um foco de entender o problema do cliente e trazer uma solução inovadora e tecnológica para ele. Como eu falei com você que a minha área de atuação é engenharia civil, e tem essas questões, né, de segurança, aqui tem algumas imagens para você ver o quanto que é negligenciado essa questão da segurança do trabalho. São pessoas que não têm tanto conhecimento das normas técnicas e muito menos do risco que ela está correndo. E foi vivenciando, né, essas experiências, vivenciando essas cenas que vocês estão vendo aqui agora, foi quando eu decidi criar uma simulação para as pessoas terem conhecimento do que elas estão sendo expostas. E aí veio a ideia, né, de criar uma simulação virtual de segurança para trabalho em altura. É uma experiência de imersão no aprendizado, onde que eu vou colocar a pessoa 100% imersa nesse ambiente e ela vai ter todas as informações ali. O interessante da questão da realidade virtual e da simulação é que quando você está hoje dentro de uma sala de aula, está dentro de qualquer ambiente, você tem todas as interferências externas que vai te induzir a perder o foco. E quando você está 100% imerso em uma atividade virtual, você não tem contato com o mundo externo. Então, isso por si só já é algo que favorece muito a absorção do conhecimento. Como eu já falei, né, a intenção nossa foi trazer um projeto voltado para a NR35, que é uma norma técnica onde que as pessoas são expostas em altura e tem que fazer as atividades. A partir de, só para você ter ideia, a partir de 2,20 m, acho que é 2,20 m, 2,10 m, você é necessário a fazer um treinamento, né, um curso de NR35 para estar executando as atividades. E olha como é que são as coisas. Aqui no Brasil,
10% dos acidentes que acontecem hoje são acidentes em altura. São quedas, são alguma coisa relacionada à altura. Então, 10% de todos os acidentes que acontecem no Brasil hoje é envolvido com altura. 15% desses acidentes são fatais. Olha a quantidade de pessoas que hoje estão sofrendo acidente e se não está tendo sequelas, está vindo ao óbito. Esses são dados, gente, que eu estou coletando do INSS, são dados que vocês podem também ter acesso. Inclusive, eu vou estar deixando esse arquivo disponível para quem quiser ter acesso após a apresentação. Uhum. E aí, o que a gente fez? A gente pegou todo um cenário, a gente criou um cenário virtual, onde que a pessoa vai conhecer os EPIs. É saber qual que é o EPI e para que é a necessidade dele. Então, a gente dividiu o software em 3 etapas. A primeira etapa, a gente disponibiliza todos os EPIs dentro do mundo virtual, a pessoa coloca o óculos e ela vai ter acesso a todos esses EPIs, desde a luva, o talabaque, o colete, todos os itens. O segundo momento, ela vai aprender a colocar os itens, né? A fazer a paramentação, a paramentar ela mesma e a paramentar um avatar, que a gente está colocando um avatar aqui para a pessoa ver como que fica os itens nela, para ela entender como que aquilo fica de forma correta na pessoa. E o terceiro e último passo é quando a pessoa vai executar a tarefa já com todos os EPIs à altura. Então, ela vai subir uma escada e vai executar essa atividade. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que demonstra de uma forma bem clara o que esse treinamento é. O que é isso aqui? O que a gente está vendo aqui é como a pessoa está vendo dentro do ambiente. Então, para começar, todo o treinamento de NR, todos os treinamentos que são executados, eles são de padrão executados dentro de uma sala de aula, aonde que tem um professor, aonde que tem outros alunos. Então, a gente já tentou, de fato, já quebrar todo esse paradigma que existe hoje na questão de didática. A gente desenvolveu um ambiente bem moderno, é como se fosse um escritório, onde que a pessoa vai ter acesso. Então, ela poderia estar sentada literalmente, e atrás dela tem um sofá, tem um ambiente bem agradável, e ela vai aprender nesse ambiente totalmente virtual. Então, isso já é algo que, por si só, já vai chamar atenção e vai deixar ela isolada do mundo externo. Então, a gente mostrou todos os itens, como que utiliza, para que ele é, e todas as informações vão estar descritas e tem a locução, para que se a pessoa não tem facilidade em leitura, que a gente pensou em todas as pessoas, se a pessoa não tiver facilidade em leitura, ela vai ouvir o áudio explicando para que serve cada item e a importância dele. Após ela verificar todos os itens, ela entra na etapa 2, que é quando ela vai fazer o procedimento de vestimenta desses EPIs no manequim. Esse manequim é como se estivesse representando ela mesma, e ela vai colocar todos os itens para ela entender como que esses itens de fato são colocados nela. Desde o colete, luva, capacete, bota, que são os equipamentos necessários para executar essa tarefa. Após essa pessoa colocar todos os EPIs, ele vai conduzir para fazer a atividade. E essa atividade, ela é feita da forma que é executada hoje no canteiro de obra, em qualquer indústria. A gente levou em consideração todos os aspectos técnicos de como que ela executa. Então, da forma que ela executar aqui, vai ser a forma que ela tem que executar no canteiro de obra ou em qualquer espaço que está sendo utilizado. Até aqui tá tudo tranquilo, Priscila? Tá dando para ouvir bem? A fala tá Show. tranquila? Tudo ótimo. Pode Beleza. prosseguir. Show de bola. E aqui vocês podem ver que ela está utilizando as mãos, os talabaques, né, que essas peças que se chamam talabaque, para subir essa escada. Essa escada a gente fez dentro de um galpão e ela tem 7 metros de altura. Então, se a pessoa tiver alguma fobia de altura, algum medo, a gente já vai conseguir identificar. Então, pensa, hoje, as pessoas que vão para essa área, elas não sabem se ela tem medo, porque ela nunca foi colocada em um ambiente antes do trabalho. Dificilmente uma pessoa que vai para uma construção civil, ela sabe ou não se ela tem medo de altura. Então, o primeiro contato que ela vai estar, de fato, em uma altura, e ali ela pode até, de fato, ter alguma fobia, alguma coisa do tipo. E aqui a gente tenta levar em consideração todos os cenários que existem no meio de indústrias, empresas, construções, que, querendo ou não, existe um pouco do improviso. Então, não é tudo perfeito. Uma questão que a gente fez de forma
bem próximo da realidade, é deixar algumas questões que são visíveis de construção, mas não são visíveis em treinamento, que é as questões, como eu estou colocando aqui. Essa passarela aqui, ela é de tábua, então a pessoa tem que atravessar. E se a pessoa estiver executando a tarefa da forma incorreta, ela vai cair. É uma coisa que a gente fez questão de mostrar qual que é a consequência do erro. Hoje, infelizmente, ninguém consegue ter a consequência do erro se você não executar o erro. Então, aqui a gente deixa a pessoa ter essa condição. Eu vou mostrar mais adiante o que acontece se ela executar errado. E aqui, por fim, né, ela faz a travessia toda. Se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ter o erro notificado, ela vai ser informada, o software vai informar ela que ela cometeu um erro, onde que ela cometeu, como que ela deve conduzir. E aqui ela está descendo a escada já. Todo o procedimento deve ser feito da forma correta, da forma que a ANR exige. Então, se ela esquecer algo, por exemplo, ela tem que fazer todo o procedimento da forma correta. Se ela esquecer algo de ser executado, o software informa ela e ela tem que voltar e executar. Por exemplo, aqui ela esqueceu de descer esse item, eu não lembro o nome dele, mas aqui ela tem que voltar e descer com ele, porque senão o software vai falar que está usando o erro e ela vai cometer um erro e pode causar até um acidente. E esses acidentes que é a questão, porque hoje, infelizmente, se a pessoa comete um erro, ela vai estar colocando a vida dela em risco. E é algo que a gente fez questão de apresentar aqui. É quando a pessoa comete o risco. E nessa parte aqui, é bem interessante, é que a pessoa, na hora que ela está subindo as escadas, ela tem que sempre estar conectada com os cabos, esses cabos conectados à escada. E aqui eu vou fazer aqui teve uma demonstração de uma pessoa subindo a escada, o software acusa que ela não está com o Talabac conectado, e ela ainda continua, sabendo que aquilo é um risco, ela negligenciou todas as questões aqui, e por último, ela vai se acidentar. E nesse momento que ela se acidenta, literalmente, é o que você está vendo, a sensação de quem está executando essa atividade é de cair. Então, ela, de alguma forma, ela vai sentir o peso do erro dela. Então, ela vai pensar 2 vezes antes de negligenciar. Isso é algo que a gente já está fazendo pesquisa. Hoje, a gente está fazendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa, onde a gente está levando em questões os aspectos de o X e o Y, né? Que é a usabilidade dessas pessoas, levando em consideração que são N, né, possibilidades com questão de conhecimento, de conhecimento técnico mesmo, por equipamentos eletrônicos. A gente está fazendo como se fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento algum. Então, a gente está fazendo vários testes com universidade, com até construtoras que têm parceria conosco, para que a gente coleta o máximo de informação e leva o máximo de experiência para essas pessoas que estão sendo colocadas, né, de alguma forma, em risco. Eu vou te mostrar aqui um outro acidente, né, que poderia acontecer, é se ela negligenciasse a fixação dos itens, eu vou falar os talabacs, né, que é o nome correto. Se ela negligencia aqui, ela também poderia cometer um erro. E esse erro poderia causar um acidente ou até levar à morte. E é na travessia dessa passarela, que foi um item que a gente colocou proposital, para a pessoa tomar um cuidado e entender que se ela faz alguma coisa errada, ela vai literalmente cair. Então, todo esse peso que a pessoa tem de vir a acontecer um acidente, a gente tentou, né, trazer o mais próximo possível para a realidade. E a gente, além disso... Ramon, só uma dúvida, qual é o óculos que vocês utilizam nessa experiência? Hoje a gente utiliza o Oculus Quest, eu vou até mostrar para você aqui, que é só isso que a pessoa precisa utilizar. A pessoa não precisa utilizar mais nada. Por quê? A gente estava antes desenvolvendo o software e necessitava de um hardware mais potente. Então, o que a gente fez? A gente otimizou de forma que, com uma Kaiser dessa, a pessoa pode ir em qualquer lugar e executar o treinamento. O que é necessário? Uma Kaiser, como essa que está sendo apresentada aqui, o Oculus Quest, tanto 1 quanto 2, e um espaço de 4 metros quadrados. É o necessário para executar essa tarefa. Esse espaço vocês delimitam com alguma marcação? Exatamente. A demarcação é feita da forma que está sendo apresentada aqui. Você vai delimitar a área, a gente pede, né, que deixe uma área um pouco maior, por exemplo, 5 metros quadrados de abertura, de área livre, para que se ela
né, ela passa essa barreira e ainda tem uma margem de segurança para, de forma nenhuma, acontecer algum acidente. Então, Sim. essa é a área que a gente definiu como uma área interessante para fazer o procedimento de uma forma que tem uma experiência melhor, e todos os itens em volta estão a uma distância um pouco maior, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Essa demarcação é muito prática de fazer, tanto que no processo de executar, né, todos esses treinamentos, e até mesmo a utilização dos óculos, sempre existe um tutorial. Então, uma pessoa leiga que nunca utilizou óculos, ela vai conseguir colocar o óculos e executar. Não só esse treinamento, mas executar qualquer aplicativo que tiver, porque o próprio óculos, tanto o Oculus Quest, o Oculus Rift S, que é da própria Meta, que é a antiga Facebook, ou o HTC Vive, que é da HTC, todos esses equipamentos têm um pequeno tutorial que esclarece como é a utilização. Muito bom. Entendeu? Show. Eu não sei se você vai falar a palestra, mas é uma questão, uma curiosidade, assim, vocês pensam em expandir para, como é um tema específico, né, segurança do trabalho, se vocês pensam em expandir, colocando roupas ápticas. Sim, 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 exatamente. Uma questão que você acabou de falar é que é evoluir, nessa questão de evolução que a gente pretende fazer, a gente está até tentando fazer alguma parceria com alguma empresa para a gente conseguir comprar as luvas, aonde que a gente tem a questão do toque, e aí a pessoa fica mais imersa. Hoje tem as Sim. esteiras também, que favorece muito a usabilidade. Então, todos esses equipamentos, hoje, a gente está tentando trazer, utilizar. Hoje a gente tem até um elemento que chama biofeedback. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar? Biofeedback? Não. Biofeedback é quando você coleta todos os dados do seu corpo e analisa de acordo com o cenário que você está vivenciando. De uma forma mais simples. Enquanto a pessoa estiver fazendo esse treinamento, eu estou coletando os batimentos cardíacos dela, a oxigenação do sangue, entendendo de fato como que o corpo dela está sentindo na presença daqueles elementos que ela está vivenciando. Muito bom. Então ali... Nessas roupas ápticas, você consegue fazer? Sim, sim, sim. Hoje a Muito, gente tem, né? A muito gente já bom. tem a gente está utilizando que é um modelo bem mais simples e mais barato, que é o oxímetro. A gente consegue pegar o oxímetro, acoplar o dedo enquanto você estiver fazendo o procedimento, e na tela do óculos, como se fosse, eu brinco, como se fosse um homem de ferro, que tem aquelas informações, ali no seu próprio óculos vai ter uma informação falando como que estão seus batimentos cardíacos. Então você vai acompanhar como que seu corpo está reagindo a determinada cena. E ali ele faz um relatório e no final ele expõe de uma forma bem clara como que foi a execução, né, desse treinamento, e ali você pode analisar melhor, tanto como um colaborador como um grupo, para entender se tem alguma questão ali que eles estão tendo mais, como é que eu posso falar, ou mais interesse, ou mais desinteresse, ou mais medo, ou menos medo. Isso é muito importante, que assim você consegue coletar dados que eles não conseguem verbalizar. Não conseguem, né, verbalizar. Muito bom. E aqui, eu vou te mostrar aqui como que isso beneficia os colaboradores. Eu não estou colocando as empresas em questão, que isso para a empresa é um ganho gigante. Eu acredito que outras pessoas vão falar nessa questão de empresa, mas eu vou falar aqui só a questão dos colaboradores. Uhum. Os benefícios da simulação virtual para seus colaboradores são aumento de controle, ele vai ter mais controle sobre todo o ambiente que ele está envolvido, então ele vai ficar 100% imerso, então ele tem um controle absoluto de tudo que está acontecendo ali dentro. A autoestima e motivação dele vai ser mais aflorada, devido a ele estar em um local que é mais agradável. Então, hoje eu consigo fazer dentro de uma sala que ela é climatizada, um ambiente limpo, sem interferência de sons externos, até mesmo a questão visual do ambiente já favorece essa motivação e essa autoestima. A concentração, como eu falei antes, é a questão de estar num ambiente 100% isolado, a pessoa não tem nada que vai interferir a atenção dela, e o estímulo cerebral, que é o que eu falei, a gente está trabalhando com essa questão da experiência, então a gente faz muita questão de deixar o mais prático possível. E isso, a pessoa que executa uma atividade sem pensar muito, ela começa a ter um hábito e isso favorece muito para o desempenho dela. Então, isso já tem uma questão de estímulo para ela mesma e estímulo cerebral, porque é algo que é virtual, então ela vai ter que se adaptar ao novo universo na hora que for fazer esse treinamento. Isso favorece muito tanto ela
quanto as pessoas que estão nesse grupo com esse treinamento. Aí tem as questões também, que aqui eu falei tudo que aumenta, agora tem as questões que diminuem, que é diminuir o tempo de aprendizagem. Isso é uma questão que já foi comprovada, que quando uma pessoa está lendo, ela tem uma taxa de absorção, quando ela está ouvindo, ela tem outra. Quando ela está executando a atividade, ela chega a ter uma absorção de 75% a 90% de informação. Então, ela tem uma retenção muito forte, e quando você pratica, esse é o ápice. Para ter uma retenção melhor do que praticar aquela atividade que você está aprendendo, é apenas ensinando. Então, a gente está... Exato. Só um parênteses que faz link com outra palestra, a gente tem um convidado que é o Brian, ele é uma empresa americana com base na África, e eles têm um projeto, ele está tem a palestra dele aqui gravada, ele tem um trabalho que ele faz, educação agrícola em VR. Ele faz um treinamento de educação agrícola para os africanos, e ele conseguiu reduzir o tempo. Eles passavam 4 horas para aprender, né, a fazer o manuseio lá do setor agrícola, e com esse trabalho dele com o VR, dentro do VR, conseguiu ficar apenas 30 minutos. Então, exatamente. Você mencionou isso, ele teve uma redução o treinamento dele em educação agrícola em VR, coincide com isso que você falou, que ele reduziu absurdamente o tempo de aprendizagem. Show. É mais uma comprovação, né? O quanto que isso favorece para a redução de tempo. Porque, como você mesmo falou, de 4 horas para 30 minutos, você pensa o quanto que essa pessoa tem disponível, ou para aprender uma ou outra atividade, ou mesmo já está pronta, né, para exercer aquela função. E uma outra questão que reduz muito é os erros. Já que você vai ter, de uma certa forma, o conhecimento da consequência daquele erro, você vai pensar algumas vezes mais, o seu inconsciente e o consciente vai entender o quanto que aquele erro tem consequência. Eu brinco que, infelizmente, a gente tem um hábito que a gente só previne muitas coisas quando já acontece. Eu acho o mal do brasileiro. Eu mesmo, eu tenho meio de transporte que é um monociclo elétrico. Todo mundo falou, você vai cair, você vai cair. Enquanto eu não caí, eu não comecei a ter medidas de segurança melhores. E é no caso. Então, se você está exposto ao risco e você comete o erro, você sabe a consequência, você vai reduzir, né, de uma certa forma considerável, os erros, porque você sabe a consequência, você vivenciou aquela experiência. Consequentemente, se eu evito os erros, eu evito os acidentes. Então, é uma reação em cadeia. Isso tudo favorece. E diminuindo os erros, os acidentes, consequentemente, você diminui também o estresse. Então, entra na questão até psicológica da pessoa. Então, isso tudo, a gente não está só expondo, a gente está trabalhando com vários trabalhos com várias outras pessoas, para que a gente tenha mais informação e consiga, né, não só nessa NR35 a gente está fazendo a simulação, mas para mostrar o quanto que a realidade virtual tende a favorecer na área de educação. Eu estou falando aqui um treinamento, uma simulação bem simples, que é assim, simples quando a gente pensa, né, subir escada, fazer algum procedimento em altura, o mínimo que a gente pensa é a pessoa está segura. E olha só, as pessoas negligenciam. E olha quanto que isso pode favorecer nas outras áreas, na área de educação, que seja nas faculdades, que seja nos ensinos à distância. Eu falo assim, que isso é uma nova oportunidade que a gente está tendo hoje de ensinar, né, essa nova geração que está por vir, e já está agora, que daqui a um tempo vai nos representar aqui também, o quanto que eles têm de oportunidade e o quanto que a gente tem também de oportunidade para favorecer a eles absorver esses novos conhecimentos. Eu falo assim, as ferramentas estão aí, as tecnologias estão aí, nós estamos trabalhando para isso, e é isso. A tendência, eu acredito muito que a minha empresa está focada nisso, eu acredito muito que isso vai ser o nosso próximo passo. É onde que a gente vai conseguir simular simular experiências, simular todo esse ambiente físico, a gente vai ter a oportunidade de simular ele e entender e fazer até testes sem ter custo, sem ter risco e de uma forma mais segura para todos nós, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. É uma coisa interessante, porque a experiência é o melhor aprendizado, né? E Exatamente.
E a gente não precisa esperar essa experiência chegar para ter experimentado, a gente já pode ter dentro do VR. Isso mesmo. E olha como é que são as coisas. Eu comecei, assim, de fato, eu comecei mesmo a entrar nesse mundo virtual em 2017. E foi muito engraçado, porque todo mundo falava assim, gente, isso não vai pegar, isso não vai dar certo, isso é uma Falam muito isso. loucura. E hoje, olha para você ver, as maiores empresas estão investindo muito alto nisso. Eles veem que isso é uma nova oportunidade, né, de diminuir o custo, né, de ensino, você ter um ensino com mais qualidade. E isso a gente está falando aqui na área de educação. Olha na área de turismo, olha na área de entretenimento. Olha o quanto que isso tende a favorecer todas essas áreas. A Eu gente falo que isso tem palestra aqui de turismo, entretenimento. aí, para você ver, olha quanto que tem e olha quanto que isso é novo ainda. Eu trabalho com isso Sim. desde 2017 e eu brinco quando eu fui dar uma palestra na PUC Minas esses dias, aí eu fui falar VR. E todo mundo, VR, VR. Aí um professor falou, mas o que tem de inovador no VR? Eu falei, olha, eu fiquei surpreso, mas eu acho muito inovador, eu acho muito bacana. Ah, mas Vale Refeição já existe não sei de quantos anos. Não, Vale Refeição, poxa. Na Ah, SBR. foi longe, viu? Não, mas olha que engraçado. É um ambiente de educação, é um ambiente que tem professores de alto nível, e não é De porque eles alto estão nível. desformados, é porque é algo novo e que as pessoas não estão vendo as possibilidades que existem. Eu acho que as pessoas ainda estão muito focadas nessa questão gamificada. A gamificação, gente, ela está sendo uma área que está se explodindo. Tá, cara, tá tendo investimento bilionários aí. Esses A dias eles fizeram gente, compras gigantes. Ramon, você está tocando em pontos muito interessantes. A gente teve uma palestra também aqui que houve uma apresentação, né, de que a indústria do games ela é maior do que a indústria do cinema, da música e etc. juntas. Exatamente. Olha como é que são engraçadas as coisas. Aqui no Brasil, eles não veem isso. Eles Não veem de vê. uma forma, eu acho que é jogo. Eles pensam o jogo como um jogo, um passatempo ali que não tem valor. É o que você acabou de falar. E nada mais é que a gente está gamificando a educação. Olha que coisa bacana. A pessoa vai entender, aprender e ainda se divertir. É algo que eu falo que isso para mim é o santo graal. Se você aprende, você diverte e você tá, tipo assim, com essas duas coisas à mão, olha o quanto que você vai evoluir em qualquer requisito, que seja na área da física, matemática, biologia, medicina, qualquer uma, gente. Olha que coisa bacana. E é isso que eu tô com muita intenção aqui. Eu sou do norte de Minas, Montes Claros, Minas. A gente está assim com uma intenção muito grande de expor, né, essas tecnologias para ver o quanto que isso pode favorecer as indústrias, a empresa, a educação, a própria sociedade. Exato. Minas marcando presença aqui no evento. A gente tem pessoas de todo o país, viu, Ramon? Distribuídas Ah, aqui. show. E a gente está Eu, mostrando que tem VR no Brasil. Então, vamos e ir muito muito. VR. Gente, para não prolongar muito, eu vou aqui deixar os contatos. Deixa eu ver se minha tela não vai estar Sim. É seu tapando. avatar? Ah, É meu avatar. eu tô precisando fazer o meu avatar. Então, foi numa brincadeira aqui no estúdio. Eu falei, gente, eu vou criar um avatar aqui para comunicar com as pessoas. E a gente criou a Isis, que é essa moça, e esse rapazinho aqui é o meu avatar. Hoje a gente está colocando ele em 3D para que ele possa ser uma comunicação que vai estar dentro do VR. E agora a gente está tentando dar um passo, né, para entrar nesse mundo do metaverso aí. Eu já falei assim, olha, não, eu já vou criar meu avatar, eu já vou querer entrar personalizado aí para ter essa oportunidade, né, de interagir melhor com esse mundo que está por vir. Show. Muito bom. Então, deixa aqui minha última mensagem, gente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando isso para vocês. Caso vocês queiram saber mais alguma informação, eu vou deixar essa apresentação aqui disponível. Caso vocês queiram ver o vídeo, também eu deixarei. E o site da empresa, meu e-mail, WhatsApp, está tudo aqui. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. E esse evento aqui, vocês têm muito a ganhar, porque é uma questão que está fora do Brasil, já é algo, é uma realidade, é um mundo virtual que já é realidade, e que o Brasil ainda tem muito, muito mesmo a crescer nesses requisitos.
Então, aqui é uma oportunidade para todos vocês, né, terem um momento de conhecer um pouco mais esse mundo virtual que a gente vive e trabalha. Exato, a intenção é essa, a gente democratizar o acesso, levar a informação e esclarecer que o VR não é vale-refeição, né? Exatamente. Ramon, muito obrigado, Disponha. satisfação e espero contar com você e o Estúdio House em próximas oportunidades aí do VR. Quando tiver, é só chamar que eu estarei à disposição. Tudo bem, Cristina? Show. Cristina, não, Priscila. Então tá, Show, Priscila. show, ótimo. O pessoal de casa segue aí com a nossa programação. Valeu.